Ok, amados, vamos abrir a palavra de Deus. O tema da nossa meditação hoje é: o que diz o Senhor em sua palavra? O que diz o Senhor em sua palavra? O texto está lá em Miqueias, no Antigo Testamento, livro do profeta Miqueias, capítulo 6, começando com o capítulo 6 de Miqueias. Voltando aí para o capítulo 5, só para uma referência aos irmãos sobre a vida deste profeta, olha aí capítulo 5, versículo 2, não está no texto que nós vamos usar para a meditação, mas só para nos lembrar da importância desse profeta Miqueias. Capítulo 5, verso 2, está escrito assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, este profeta do Senhor, ele teve o seu ministério confirmado em várias das suas profecias, mas particularmente nessa aqui do capítulo 5, versículo 2. Foi ele quem profetizou onde Jesus haveria de nascer, o Messias. Onde o Messias haveria de nascer? Está aí no versículo 2 do capítulo 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando os magos chegaram lá em Jerusalém, diante de Herodes, perguntando: onde nasceu o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O Herodes ficou perturbado, toda a corte ficou perturbada com aquela notícia. Aí chamaram os sacerdotes, os estudiosos de Israel, para saber onde haveria de nascer o Messias. Aí eles disseram: está escrito que lá em Belém é onde haveria de nascer o Messias. Então, eles conheciam o texto de Miqueias, e baseado na profecia de Miqueias, disseram para o rei Herodes, e disseram para os magos: lá em Belém é que há de nascer o Messias. E os magos foram para lá e encontraram o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, e Maria e José que estavam com o menino Jesus que havia nascido. Então, Miqueias é esse profeta que teve o privilégio de anunciar onde haveria de nascer o Messias. Nós vamos para o capítulo 6, que é o nosso tema de hoje. Avançando ao capítulo 5, seguinte, Miqueias capítulo 6, nós vamos ler do 1 até o 8, e depois do capítulo 7, de 1 ao 7º. Então, capítulo 6 de Miqueias, a partir de 1, diz: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho te feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, o homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça,
e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Vou repetir o versículo 8. Ele te declarou, o homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. E agora capítulo 7, do 1 até o 7º. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim todos eles juntamente urdem a trama. Alguma semelhança com os dias de hoje, irmãos? Alguma semelhança com os dias de hoje? Vou repetir o versículo 3. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Aleluia. Amém? O profeta não ficou desesperançado diante de toda essa situação que ele descreveu, a corrupção, da maldade, da violência que ele está profetizando aqui. Ele não ficou desesperançado, mas ele tomou uma atitude. No versículo 7 ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O tema, voltando ao nosso tema então, pode sentar-se agora. O que diz o Senhor em sua palavra? Esse é o tema da nossa meditação nessa noite. O texto que nós lemos está lá em Miqueias 6, 1 a 8 e 7, 1 a 7, que nós já lemos. Então vamos agora iniciar. A primeira parte está aí no versículo 6, a parte inicial do versículo 6, que nós lemos. Fala assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? É a pergunta que o profeta Miqueias, falando aqui em nome do povo de Israel, ele faz essa pergunta: com que eu me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Continuando no versículo 6, ele diz: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Lembre-se, esse texto é lá do Antigo Testamento. Naquela época o povo adorava a Deus, servia a Deus através de sacrifício de animais, conforme estava determinado na lei de Moisés. Então ele pergunta: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Isso que eu vou apresentar ao Senhor? O profeta está perguntando. Continuando ainda no versículo 6, a parte final, ele diz, aliás, agora indo para o versículo 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Será isso que vai agradar ao Senhor? Oferecer a Ele milhares de carneiros em holocausto?
ou 10.000 ribeiros de azeite, será que isso vai agradar ao Senhor? O profeta está perguntando ao povo de Israel. Então, amados, a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a palavra de Deus, no Novo Testamento, em Romanos, nos esclarece, né, que a lei, ela não tinha a capacidade de justificar ninguém, porque ninguém foi capaz, exceto o nosso Senhor Jesus, ninguém foi capaz de cumprir toda a lei, de guardar todos os mandamentos durante toda a sua vida. Ninguém conseguiu guardar toda a lei, somente Jesus foi quem cumpriu toda a lei. Mas os seres humanos, como nós também, nós não conseguimos guardar os mandamentos em todos os anos da nossa vida. Uma hora ou outra nós falhamos, uma hora ou outra nós pecamos. É impossível ao ser humano guardar toda a lei todo o tempo. É isso que Romanos está dizendo. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, 10.000 carneiros, 1.000 ribeiros de azeite, isso não vai agradar ao Senhor, não vai ser suficiente para agradá-lo. A lei é o espelho. Quando nós olhamos para a lei do Senhor, ela mostra a nossa vida como está. Ela reflete o que nós somos, o que nós fazemos. A lei é o espelho para a nossa vida. A lei mostra quem nós somos. Quando contemplamos e estudamos a palavra de Deus e olhamos para os mandamentos, a gente vê e percebe os pontos em que nós temos falhado, os pontos em que nós não temos conseguido cumprir e agradar ao Senhor. A lei mostra a nossa incapacidade de agradar a Deus através da observância dos mandamentos. Nós somos incapazes de guardar toda a lei, todos os mandamentos o tempo todo. Uma hora ou outra nós vamos falhar, nós vamos cair. Então a lei era incapaz de nos justificar diante de Deus. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, lá está lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, quando Jesus veio, né, ele trouxe a revelação da graça e da verdade de Deus, que por meio dele nós podemos ser perdoados. E aquilo que era impossível para nós, de guardar toda a lei, de observar todos os mandamentos, ele cumpriu em nosso lugar. Ele satisfez a justiça de Deus em nosso lugar, de maneira que quando nós cremos nele, a justiça de Cristo é aplicada em nossas vidas. E Deus nos justifica por meio de Jesus. Então, aquilo que era impossível à lei, Jesus veio e por meio da sua vida nos deu a graça e a verdade para que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus e sermos justificados. E lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9 está escrito: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, glórias a Deus, que por meio de Jesus, pela graça de Deus, nós podemos ser salvos, mediante a fé. A parte que Deus fez foi dar o seu Filho, e a parte que nós precisamos fazer é crer em Jesus, que foi dado por Deus para a nossa salvação. Você sabe o que condenará o homem no dia do juízo? Não serão os pecados cometidos, mas não ter tido fé em Jesus. Aqueles que não creram em Jesus serão condenados porque rejeitaram a oferta que Deus deu para a salvação. A oferta foi seu próprio Filho. Ele deu Jesus para salvar todo ser humano.
E o que vai condenar o homem no juízo final não serão os pecados que ele cometeu. Se roubou, se matou, não será isso que vai condenar o homem, mas o fato de não ter crido no sacrifício de Jesus, na oferta que Deus Pai ofereceu para todo ser humano ser perdoado dos seus pecados e receber de graça a vida eterna. Então, o que condenará o homem no dia final será o fato de não ter crido em Jesus. Isso será a condenação. Porque se fosse por causa de pecados, todos os seres humanos seriam condenados, porque todos são pecadores e nós todos também somos pecadores. Não há diferença. Somos todos iguais perante Deus, todos somos pecadores. O que faz a diferença é a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o sacrifício que foi oferecido em nosso lugar para a nossa redenção, para a nossa salvação. É esta fé que vai fazer a diferença naquele dia final. Se crermos, receberemos pela graça essa salvação tão preciosa. O bem maior, o bem mais precioso que nós possuímos é a salvação por meio de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão aí, você é riquíssimo. Você é riquíssima. A salvação em Jesus, que você recebeu por meio da fé, é o bem mais precioso, é o tesouro mais rico que há em todo o universo. Não há dinheiro, não há bens, não há riquezas, moradias, propriedades, carros luxuosos, nada é comparável a essa riqueza que Deus nos deu em Jesus. A salvação, o perdão, a justificação por meio de Jesus. Então, eu sou riquíssimo, você é riquíssimo, se você tem essa salvação em Jesus. É tua maior riqueza, é teu maior bem. Você deve guardá-lo, amá-lo e conservá-lo com todo o esforço do teu coração, da tua vida. Não desperdice, não negligencie, não jogue fora essa salvação tão preciosa que um dia você recebeu. Aleluia. Essa salvação, amados, é realmente o bem mais precioso que nós temos. Por quê? Primeiro, porque nós somos justificados e perdoados. Temos paz com Deus. Nós podemos orar, falar com Ele abertamente, de todo o nosso coração, porque Ele nos ouve, Ele nos conhece, Ele nos entende, Ele compreende e está ao nosso lado para nos fortalecer, para nos ajudar a prosseguir nessa caminhada e sermos vitoriosos. Eu queria compartilhar, fazendo um parêntese, compartilhar com os irmãos, nesses dias passados, nesse período que eu estive em férias, essas 2 semanas, eu estava um dia orando em casa e de repente me veio, eu acho que eu nunca tinha feito uma oração dessa forma. Eu senti que devia orar ao Senhor como meu amigo, não como o Pai, nem como o Deus Todo-Poderoso que Ele é, mas orar ao Pai como meu amigo. E sabe, eu fiz aquela oração, apresentando ao Senhor a minha vida, falando: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas lutas, o Senhor sabe das minhas dificuldades, o Senhor sabe das minhas limitações, Senhor. E o Senhor sabe também que muitas vezes eu não tenho conseguido fazer aquilo que te agrada. Então, Senhor, eu te peço, me ajuda, Senhor. Como meu amigo, me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer, me ajuda a permanecer firme. Me capacita, Senhor, para que eu possa ser vitorioso nessas coisas que têm me derrotado, nessas coisas que têm me derrubado, Senhor.
Me ajuda, Senhor. O Senhor é meu amigo, o Senhor me compreende. Sabe, irmãos, aquela oração foi tão maravilhosa, sabe, foi tão poderosa na minha vida, que eu queria compartilhar com você. Talvez você nunca tenha orado, ou talvez faz tempo que você não tenha orado assim. Orar a Deus como teu amigo. Porque muitas vezes nós pensamos em Deus como um ser todo-poderoso que nos vê, né? E toda vez que a gente fala uma coisa errada, está vendo? Você errou de novo. Está vendo? Você de novo fez algo que você sabe que está errado. A gente começa, às vezes, a ver a Deus dessa forma, como alguém que está sempre nos vigiando e pronto para nos mostrar o erro, mostrar o pecado. Mas não é assim, não. Deus não é assim. Essa visão é errada. Essa visão, ela é distorcida. Na verdade, o Senhor é o nosso amigo, que quer nos ajudar, quer ser nosso companheiro na caminhada para nos conceder vitória. Porque Ele sabe que nós não conseguiremos sozinhos. Eu não vou conseguir, você não vai conseguir sozinho. Sem Ele, sem a presença dEle, sem a ajuda dEle, sem a força dEle, nem eu, nem você conseguiremos vencer, amados. Por quê? Porque nós somos limitados, fracos, nós somos humanos, e essa humanidade, essa carne, ela é fraca, e ela cai, ela tropeça, às vezes ela volta atrás, abandona o caminho. Então Ele sabe disso, melhor do que nós, e Ele quer ser o teu amigo, para te ajudar a vencer nessa caminhada. E quando a gente ora assim, amados, fala, Senhor, o Senhor sabe, você pode abrir teu coração e falar para Ele todos os detalhes, todas as situações em que você tem tido dificuldade. Fale para Ele, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou conseguindo, Senhor, eu tenho lutado, tenho tentado, mas ora e vejo, eu volto e erro de novo, eu caio de novo. Me ajuda, Senhor, me fortaleça, me dá graça para que eu possa vencer. Então, amados, nós precisamos enxergar Deus como nosso amigo. Ele é o maior interessado em que você seja vencedor. Ele é o maior interessado em que eu seja vencedor. Ele é o maior interessado em que nós sejamos vencedores por meio de Cristo. Lá em Romanos 8:37 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus. Em todas essas coisas, porém, quer dizer, em todas as lutas, em todas as dificuldades, em todos os problemas, em todas as fraquezas, em todas as limitações que nós temos, Paulo diz, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Então, Jesus é o teu amigo. Jesus é o meu amigo. Fala para quem está perto de você aí, ó. Jesus é teu amigo. Jesus quer te ajudar a ser mais do que vencedor, mais do que vencedora. Aleluia. Você não está sozinho, você não está sozinho, você não está desamparado, o Senhor está contigo, aleluia. Então, amados, essa riqueza, esse tesouro que nós temos, a riqueza da salvação, a riqueza do perdão dos nossos pecados, a riqueza de podermos andar com o Pai, andar com Jesus como nosso amigo, é o tesouro mais precioso. Porque não há dinheiro, não há bens, não há propriedades que possam se comparar com isso. E além de tudo, é algo que ninguém pode roubar de nós, ninguém pode roubar de você, ninguém. Ela é tua, foi dada por Jesus, foi dada por Deus o Pai. Ainda na sexta-feira, no café da manhã aqui, nós estávamos lendo com aqueles que estavam aqui de manhã, um texto lá no Evangelho de João, no capítulo 10, onde Jesus fala que eu conheço as minhas ovelhas,
elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, amados, Jesus disse que nós somos ovelhas, que conhecemos a voz dele, que estamos seguindo a ele. Ele nos deu a vida eterna, e a nossa vida está nas mãos dele, e está também nas mãos do Pai, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então a minha vida, a tua vida está nas mãos de Jesus e nas mãos do Pai, e da mão de Jesus e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, nem o diabo, nem as pessoas, nem as situações, nem os problemas, nem a fome, nem a nudez, nada que Paulo fala lá em Romanos 8, nada disso pode nos roubar, pode nos retirar das mãos de Jesus e das mãos do Pai. Aleluia. Então, amados, nós somos o povo mais feliz da terra, porque temos essa salvação, temos essa vida eterna em Jesus. E essa salvação, ela não vai durar somente até o final da nossa vida, ela é para sempre, para sempre. Se você tiver uma fazenda, ou fazendas, bens, quando você morrer, isso tudo vai ficar aqui, para os herdeiros ficarem brigando por aquilo que você deixou. Você não vai poder levar contigo, mas a salvação não. A salvação, ela é eterna, ela vai durar para sempre. Aleluia. É por isso que é o tesouro mais precioso que nós temos, a nossa salvação. Guarde muito bem, guarde no seu coração essa salvação que Jesus te deu. Por meio da fé, você recebeu essa salvação. Ela é teu bem mais precioso. Aleluia. Continuando então, amados. Agora, em Miqueias 6, versículo 8, ele fala assim: ele te declarou, o homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Então o Senhor aqui do texto fala o que o Senhor espera de nós. Ele não espera que a gente ofereça carneiros, nem azeite, nem holocaustos, não é isso que Deus espera, nem do povo no passado, nem agora de nós. Não é isso que Deus se agrada. Não é isso que vai agradar o coração de Deus. Naquele tempo, o povo oferecer 10.000 carneiros, aquilo não tinha valor, porque o coração do povo estava longe de Deus. Então não eram carneiros que iriam agradar a Deus, não eram sacrifícios, holocaustos que iriam agradar o coração de Deus. O que o Senhor pede de nós? O que o Senhor pede de ti nessa noite? Continuando aí no texto, olha aí. Primeiro, que pratiques a justiça. Versículo 8. Primeira coisa que Deus pede, que pratiquemos a justiça. Amados, como servos de Deus, como homens e mulheres remidos pelo sangue de Jesus, nós precisamos praticar a justiça. Nas pequenas coisas, nas médias e nas grandes coisas. Quando nós contratamos um serviço de alguém para nós fazer um serviço em casa, será que nós estamos pagando aquilo que é justo? Ou estamos pechinchando e até forçando a pessoa a dar um desconto maior do que poderia ser, e pagamos uma miséria e depois ficamos nos gabando? Poxa, veja só o serviço que foi feito aí, eu paguei só tanto pelo serviço. Amados, quando nós fazemos isso, nós não estamos sendo justos. O trabalhador é digno do seu trabalho. Devemos pagar o que é justo. Se o valor do serviço é X, vamos pagar X. Se você puder, dê até um pouco a mais, porque Deus está vendo tudo.
Quando você é justo, quando você abençoa a vida do outro que trabalha para você, que faz um serviço lá na sua casa para você, Deus olha e se alegra, e Ele é generoso, Ele multiplica a bênção sobre a tua vida. Quando você, ao contrário, você extorque, você aperta, você paga menos do que deve, Deus olha para a tua vida e fala: meu filho ainda não entendeu a verdade. Está roubando o salário do trabalhador. E a bênção do Senhor não vem sobre a tua vida. Então o que é melhor? Você economizar R$50, ou R$100, ou R$500 num serviço, e não ter a bênção do Senhor? Ou você pagar aquilo que é justo, e receber a bênção do Senhor? Então o Senhor fala: o que o Senhor quer de nós? Que nós pratiquemos a justiça. Então nós individualmente, irmãos, nós como família, nós como igreja, nós devemos praticar a justiça. Se o trabalho, se o serviço custa X, eu vou pagar X. Não quer dizer que você não possa negociar, você pode negociar, você pode pedir um desconto, mas até onde a pessoa pode dar. O desconto não tem problema. Se a pessoa está dando um desconto, ok, você pode comprar com aquele desconto. Mas você não pode ficar apertando a pessoa, forçando a pessoa a dar um desconto maior do que é o justo. Entendeu? É isso que Deus quer de nós, que nós pratiquemos a justiça. Em segundo lugar, ames a misericórdia. Ames a misericórdia. Deus é misericordioso, amados, e Ele quer que nós vivamos praticando a misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia significa amor pela miséria. Amor pela miséria. Quando Deus tem misericórdia por mim, Ele olha para mim, vê a minha miséria e mesmo assim Ele me ama e me trata segundo a sua misericórdia. E Deus quer que eu e você também pratiquemos a misericórdia. Isto é, se alguém está necessitado, se alguém está em dificuldade, se alguém está precisando de ajuda, eu não posso fechar os olhos, eu não posso virar as costas e deixar, bom, que outro ajude, que Deus ajude e vou embora. Não. Lembram-se da parábola do bom samaritano? Aquele homem que foi assaltado e ficou lá jogado na rua, ferido, quase morto, passou o sacerdote e foi embora. Passou o levita, foi embora. Mas depois passou um samaritano, um estrangeiro, se compadeceu, foi lá, cuidou dele, colocou no seu animal, levou até uma pousada, cuidou dele lá, deu dinheiro para o dono da pousada, falou: cuida dele. Se alguma coisa gastares a mais, quando voltar, eu te pagarei. Então, Deus quer que nós pratiquemos e amemos a misericórdia. Em terceiro lugar, amados, e andes humildemente com o teu Deus. Andes humildemente com o teu Deus. Eu estava até comentando com minha esposa esses dias, estamos fazendo a leitura bíblica anual, né? Eu já li João, já li Atos, já li Mateus, Marcos, Lucas, já li Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então, eu estou fazendo minha leitura. Estava comentando com a minha esposa a humildade do apóstolo Paulo, que aparece ali na carta de 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. A humildade de Paulo é uma coisa que chama atenção no texto, quando você lê a primeira carta aos Coríntios, a humildade de Paulo. Quando você vai lá para 2 Timóteo, que é a última carta que ele escreveu, Paulo, depois de todo aquele ministério maravilhoso que Deus deu a ele para realizar, alcançando vidas por toda a região conhecida daquela época, Paulo escreve a Timóteo: traga a capa e os livros que deixei na casa de Carpo. No final da vida de Paulo, ele tinha o quê? Uma capa e alguns livros. Mas o galardão que Paulo tem no céu, o tesouro que ele tem no céu, não dá para imaginar. Mas aqui nesse mundo, o que ele tinha? Uma capa
e alguns livros. Um homem que se desgastou, um homem que se entregou para servir Jesus, sofreu aprisionamento, sofreu 5 vezes açoites dos judeus, foi fustigado com varas 3 vezes, sofreu naufrágio, perseguição da igreja e de gentios, de governadores, de reis, foi mal compreendido por muita gente, foi caluniado. Muita gente caluniou Paulo, falando coisas que não eram verdade. Ele suportou tudo isso por amor a Jesus. E no final da sua vida, ele tinha uma capa e alguns livros. Então, amados, andar humildemente perante o Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, amados. Reconhecendo que nós somos miseráveis pecadores, que fomos alcançados pela graça de Deus. Eu não sou melhor do que vocês, não sou melhor do que ninguém. Como eu disse quarta-feira aqui no culto, eu não sou melhor do que as pessoas que estão aí fora, que não conhecem Jesus ainda. Eu não sou melhor do que eles, porque eu já estive lá naquela mesma situação, mas Deus em sua misericórdia me alcançou e me remiu, me resgatou. Senão eu estaria lá até hoje, praticando aquelas mesmas coisas que eu praticava antes. Então eu não sou melhor, amados. Você também, você não é melhor do que ninguém que está aqui. Aqui na igreja não existe ninguém que é superior, somos todos iguais perante Deus. Somos todos alvos da graça, da misericórdia dEle. E se Ele deu um dom para um, para outro, glorificado seja o Senhor. Use esse dom para a glória de Deus. Não para se colocar numa posição de sentindo-se melhor ou superior aos outros. Isso acontecia lá na igreja de Corinto. Alguns crentes de Corinto estavam na carne e eles, por terem recebido alguns dons, se achavam melhores do que os outros. Aquele que falava em línguas achava que era melhor daquele outro que não falava em línguas, ou que profetizava achava que era melhor do que o outro que tinha dom de curar e assim por diante. Havia uma disputa dentro da igreja, quem era superior por causa dos dons que haviam recebido. Então Paulo nos mostra ali na carta aos Coríntios que isso era fruto da carne, obra da carne. Quem deu? Foi Deus, foi o Espírito Santo que concedeu. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, se Deus te deu um ministério, glorifique ao Senhor através desse dom, desse talento, desse ministério que Ele te deu. Tudo para a glória de Deus, porque nós somos iguais perante Ele. Não há filho preferido de Deus. Há pessoas que pensam, não, eu sou preferido, Deus me trata diferente dos outros. Não, amados. Deus não tem filho preferido. O único filho preferido dele é Jesus. Nós, não existe filho preferido. Somos todos iguais. Ele me ama tanto como ama Santana. Ama tanto Santana como ama Marcos. Ama tanto Marcos como ama Antônio. Ama tanto Antônio como ama a irmã Miralva. Ama tanto a irmã Miralva como ama a irmã Dalva. Ele ama tanto a irmã Dalva como ama a irmã Virgínia. Ele nos ama com amor eterno. Ele não tem filho preferido, nem filha preferida. Só Jesus. Só Jesus. Então, andemos humildemente perante o nosso Deus. É isso que Ele quer que a gente faça. Ande humildemente perante Ele. Está parado aí para você meditar mais um pouco. Não está avançando. Agora sim. Agora vamos para o versículo 7 para finalizar. Versículo 7 do capítulo 7. Nós lemos aí, vimos, amados, a descrição que Miqueias faz aqui. Parece que ele está morando aqui no Brasil, né? Ou morando aqui no nosso mundo no dia de hoje. A descrição que ele faz aqui no capítulo 7 parece que é o jornal de hoje de manhã. Ou o jornal de hoje à tarde. E no final, no versículo 7,
diante de toda essa desolação, de toda essa situação de corrupção que Miqueias escreve aqui, no capítulo 7 que nós lemos, ele no final, no versículo 7, ele diz assim: diante de tudo isso, de tanta essa corrupção, essa maldade, violência, tudo isso que os homens estão fazendo, o príncipe, né, o juiz aceita suborno, todas essas coisas, diante disso, o que ele vai fazer? Ele fala assim: eu, porém, olharei para o Senhor. Então, o que Miqueias está nos ensinando, amados? Que a gente não deve ficar olhando para a situação do mundo presente, que às vezes nos dá até depressão, até sentimento depressivo às vezes, medo de sair de casa, medo de viajar, medo de andar com o celular, com medo de ser roubado, porque hoje até por causa de um celular as pessoas estão matando uma pessoa, tirando a vida por causa de um celular. Então, o que Miqueias nos orienta, não fique olhando e pensando nessas coisas. Eu, porém, olharei para o Senhor. Devemos olhar para o Senhor, sabe? E como nós cantamos aqui, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você não é mais escravo do medo, você é filho, é filha de Deus. Não devemos andar, amados, vivendo com medo, medo de ser assaltado, medo de ser roubado, medo disso, medo daquilo, não. Eu, porém, olharei para o Senhor. Vamos olhar para o Senhor. Aliás, só um comentário, a tradução dessa música, em português, ela não está correta. Em inglês, essa música original, ela diz: eu não sou mais escravo para ter medo. É diferente. Em português, por causa da questão da métrica, foi traduzido: eu não sou mais escravo do medo. Mas em inglês, original eu não sou mais escravo para ter medo. É diferente. É diferente. Você não é mais escravo para sentir medo. Você não é escravo para sentir preocupação com a situação presente. Você agora é filho, filha de Deus. Então, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Quem é que te protege? Quem é que te guarda? Quem é que te fortalece? É Ele, o Deus da tua salvação. Então, não vou andar preocupado, não vou andar com medo. Eu vou olhar para o Senhor e vou esperar no Deus da minha salvação. Aleluia. As pessoas estão falando que o ano vai ser difícil, que vai ter problema, que vai ter dificuldade. Não tem problema, pode falar. Eu esperarei no Deus da minha salvação. Aleluia. E depois, no final, ele diz: o meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Quando nós oramos, quando nós falamos com Ele, Ele nos ouve. Ele ouve a nossa oração. Aleluia. Qual tem sido a tua luta, meu irmão, minha irmã? Sentimento de tristeza? Sentimento de preocupação? Ansiedade? Incerteza sobre o futuro, sobre o amanhã? O teu Deus te ouvirá. Ore, confie, espere, Ele te ouvirá. Ele vai fazer sumir, desaparecer todo o medo, toda a incerteza, toda a insegurança da tua vida. Ele te ouvirá. Confie, espere nele, Ele te ouvirá. E aí em Romanos 1,17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Então nós não vivemos pelo que diz o jornal, nem pelo que diz a internet, nem pelo que diz a previsão da economia para os próximos dias, para os próximos meses. Nós não andamos por isso, nós andamos por meio da fé. O justo viverá pela fé. Aleluia. Terminamos aí. Então, amados, que Deus possa nos fortalecer nessa noite. Que Deus possa nos livrar de tudo aquilo que nos traz medo, insegurança,
sentimento de tristeza. O Senhor suprirá cada uma das tuas necessidades. Cada uma das tuas necessidades. Nada faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que Deus possa consolar o coração daqueles que estão tristes, daqueles que às vezes estão abatidos. Que o Espírito Santo possa derramar sobre o teu coração aquela paz, aquela alegria que vem do Senhor e dissipar toda a tristeza, toda a insegurança. Sabe, amados, esses dias eu tive um sonho, né? Às vezes eu sonho com meu pai e minha mãe, eles já partiram. Aliás, ontem, se minha mãe estivesse viva, ela estaria completando 90 anos. Ela faleceu com 84, né? Ontem ela estaria completando 90 anos, se estivesse viva. E às vezes eu tenho saudade de meu pai, de minha mãe, eu lembro deles. E às vezes eu sonho com eles, né? Com meu pai e minha mãe, é muito comum eu sonhar com eles. E quando eu acordo, eu me lembro, daqui a alguns dias estarei com eles por toda a eternidade. Eles já estão lá. Eles conheceram a Cristo, entregaram a vida para Jesus, estão no paraíso, e em breve estarei com eles por toda a eternidade. Então, essa saudade que às vezes a gente sente, essa saudade que a gente sente daqueles que já partiram, a gente deve se lembrar, amados, é por pouco tempo. Essa saudade é por pouco tempo. Daqui a pouco estaremos lá com eles e desfrutando com eles por toda a eternidade. Lá não haverá adeus. Uma palavra que não existirá no céu é adeus, até logo. Aqui a gente fala até logo, até amanhã, até a semana que vem. No céu não existirá adeus, não existirá até logo, porque lá nós estaremos sempre juntos, todo o tempo, por toda a eternidade. Lá não haverá separação, lá não haverá distância, lá não haverá saudade. Estaremos sempre, sempre juntos. Aleluia, aleluia. Então que Deus possa consolar, confortar teu coração. Se você tem sentido saudade de alguém que já partiu, que Deus possa consolar teu coração, confortar. Lembrar que um dia você estará com ele, com ela lá no céu por toda a eternidade. Amém?